Então, agora que a gente já sabe que, pelo princípio de Cavalieri, nós vamos poder calcular volumes de prismas, volumes de cilindros, usando a fórmula área da base vezes a altura, a gente vai começar a pensar exatamente nisso. Veja como aqui se aplica o princípio de Cavalieri. Ó. Você observa que essa segunda figura aqui, que você está notando, ela é um paralelepípedo reto-retângulo. E do lado de cá você tem, por exemplo, um prisma, no caso aqui ele é oblíquo, de base pentagonal. Mas o que você está percebendo? Que a cada plano que corta as figuras, aqui no caso está dando um exemplo apenas do plano beta, você corta as duas figuras de tal maneira que, mesmo que as figuras sejam de formatos diferentes, as suas áreas sejam iguais. Então, a área de B1 que está ali é igual, numericamente, à área de B2. E isso vai acontecer em cada corte que for feito pelos infinitos planos, que forem paralelos a esse plano original alfa. E com um detalhe, os dois prismas, tanto o prisma 1 quanto o prisma 2, eles têm a mesma altura. Então, o que o princípio de Cavalieri vai garantir para nós aqui? Ele vai garantir o seguinte, que o volume do prisma 1 vai ser igual ao volume do prisma 2. E é isso que a gente vai começar a fazer agora. E com essa conclusão, o que nós vamos agora normalizar é que o volume de qualquer prisma, vai ser calculado como área da base vezes a altura. O desafio agora vai ser o seguinte, olhar cada prisma e verificar qual é a base dele. Por exemplo, esse aqui, como a gente está percebendo aqui, ele é um prisma de base quadrada. Então, quando eu for calcular a área da base, eu vou calcular a área de um quadrado. Esse prisma que você está notando aqui, ó, ele é de base pentagonal. Então, você deve calcular a área da base dele de acordo com a área de um pentágono. Se você tiver um prisma de base triangular, por exemplo, o que você vai ter que fazer? Vai ter que desenhar um prisma melhor, né? Não, finge que está um prisma bonito. Se eu tiver que calcular a área desse prisma, quando eu for calcular a área da base, eu vou ter que calcular a área da base de acordo com um triângulo. Então, você vai ter que fazer uma adaptação a cada tipo de prisma que você tiver. Mas você tem a garantia, pelo princípio de Cavalieri, que o volume vai ser o quê? A área da base vezes a altura. Vamos ver um exemplo aqui, olha. Nessa figura aqui, o problema propõe o seguinte, olha. A figura ao lado representa um prisma reto em que a altura mede 6 centímetros, então já sei aqui que a altura mede 6 centímetros, e a base é um triângulo isósceles, quer dizer, ele é um triângulo que tem dois lados iguais, ó. Este lado é igual a este, e um terceiro diferente. Qual é a área lateral, a área total e o volume deste prisma? Bem, esse exercício pede para fazer três coisas. Para o vídeo não ficar muito longe, neste aqui eu vou fazer em particular apenas o volume. Depois, em outro vídeo, eu faço a área lateral e a área total. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, a gente quer calcular o volume dele. Então, o volume vai ser calculado. Volume é igual à área da base vezes a altura. Então, eu tenho que analisar que base eu tenho. Ó. Olha a base que eu tenho. Eu tenho um triângulo isósceles. Esse triângulo isósceles, então, eu vou reproduzir ele aqui, um esbocinho dele. Ó. Eu sei que aqui vale 3 raiz de 2. E eu vou chamar aqui de L e de L, porque são valores iguais. Como que eu calculo esse L? Bem, veja que esse triângulo não é um triângulo qualquer, ele é um triângulo retângulo. Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui neste triângulo, eu vou descobrir quanto vale o L. Mas por que eu quero saber quanto vale o L? Porque quando eu for calcular a área desse triângulo, veja que, deixa eu colocar ele em outra posição para você observar ele melhor. Veja que ele estaria aqui, ó, com base L e a altura também L. E aí eu calcularia a área desse triângulo da seguinte maneira. Base vezes a altura dividido por 2. Então, por isso que eu estou interessado em calcular o valor desse L.
Como que eu posso fazer isso? Eu já dei a dica aqui, ó. Você aplica o teorema de Pitágoras aqui e você acha o valor de L. Mas eu vou dar uma dica melhor, ó. Uma dica diferente, ó. Veja que, como aqui vale L e aqui vale L e aqui é um ângulo de 90 graus, se eu imaginar que ele, antigamente, ele era um pedaço de um quadrado, ó, eu tenho certeza, então, que este lado aqui do triângulo, na verdade, é como se fosse a diagonal do quadrado. E a diagonal do quadrado se calcula assim, ó, L raiz de 2. Então, eu sei que esse valor aqui, que é para o antigo quadrado a diagonal, mas para o triângulo é um lado, ele vale 3 raiz de 2. Então, vou substituir aqui, ó, 3 raiz de 2, igual a L raiz de 2. Pronto, eu posso simplificar o raiz de 2 com raiz de 2, porque está multiplicando, e eu concluo que o L vale 3. Então, agora eu já sei que esse ladinho aqui mede 3 por 3. Agora eu vou fazer exatamente o que o problema propõe, calcular o volume. Como que eu calculo o volume? Área da base vezes a altura. Vamos calcular aqui separadamente o valor da área da base? Ó. A área da base é um triângulo, e é um triângulo retângulo. Como que eu calculo? Ó? A área desse triângulo aqui, ó, como que eu calculo? Ó? Base vezes a altura dividido por 2. Então, vai ficar 3 vezes 3 dividido por 2. Isso vai dar 9 sobre 2. Você pode colocar que é 4,5 também, não tem problema. Agora que eu já calculei a área da base, vou calcular o volume dessa figura. Como que eu vou fazer? Ó? Volume é igual à área da base. A área da base eu já calculei aqui, ó. 9 sobre 2 vezes a altura. Qual é a altura do prisma? A altura do prisma é 6, então vezes 6. Volume vai ficar, olha, se eu simplificar o 2 com o 6, vai sobrar 3 aqui, ó. Então 9 vezes 3, 27. Então esse é o volume desse prisma, 27 centímetros cúbicos. Então, qual que é a grande característica aqui para você calcular o volume desse prisma? Você vai usar a fórmula que serve para todos os prismas. Volume é igual à área da base vezes a altura, que foi o que nós usamos. A diferença foi, identifica qual é a base. Nesse caso, a base é um triângulo isósceles. Calculei a área da base, deu 9 sobre 2, e multipliquei pela altura. A altura valia 6. Portanto, concluímos que o volume é 27 centímetros cúbicos.